Mas agora, o enigma de uma beleza rara. Uma menina de 11 anos que nasceu com os olhos de uma cor impressionante. Consequência de um problema de saúde que causa algumas limitações. Mas agora, a vida de Kathleen está prestes a mudar. Uma menina de 11 anos descoberta por um caça-talentos. Ela já seria bela o bastante pela delicadeza dos traços. Mas a menina tinha algo mais raro. Os olhos cor de safira. Eu inicialmente não vi a cor dos olhos claros de Kathleen, isso é importante. Eu vi os traços finos da beleza dela, até porque ela estava no supermercado, né, numa daquelas gôndolas de supermercado, numa daquelas estantes, pegando algum produto, eu a vi de perfil. Então o que chamou a atenção inicialmente dela foi a beleza, independentemente dos olhos. E aí quando ela virou, que olhou e que eu vi os olhos claros, aí foi aquela explosão. Quer dizer, é a multiplicação da beleza que ela já tem. Kathleen Silva de Jesus é a caçula de 3 irmãos. A família mora numa comunidade simples, no município de São Gonçalo, no Grande Rio. Esta é a casa de Kathleen, onde ela vive com a mãe e o padrasto. Aqui é o sofá, onde eu dividi para fazer de sala, é onde a Kathleen dorme. Os 2 irmãos mais velhos têm olhos escuros. A mãe, cuidadora de idosos, também tem olhos negros, assim como o pai da menina, faxineiro, que já morreu. Quando Kathleen nasceu, a mãe pensou no pior. Teriam trocado a bebê dentro da maternidade? Para mim, na hora, eu falei, gente, como é que eu vou chegar em casa assim? Só me tranquilizou mais porque a enfermeira falou, com 3 meses ia desaparecer, porque tem vários bebês que nascem com os olhos claros e depois escurece. E Kathleen, cada dia que passa, fica mais azuis. Tem gente na rua que acha que os olhos azuis são de mentira. Teve gente que chegou lá na barraca da avó dela e falou assim, eu vou ter que fazer uma coisa, mãe, para ver se isso é verdade. Foi lá no olho dela, apertou assim para ver se seria lente. Existe como explicar a beleza desses olhos? Existe sim, principalmente quando a presença de olhos claros está associada a uma deficiência, a auditiva. A Kathleen tinha 1 mês e meio de vida quando a Cleide, a mãe dela, descobriu. A menina não ouvia absolutamente nada. Foi depois de uma partida de futebol. Rojões explodiram do lado do carrinho da bebê e Kathleen continuou dormindo em seu mundo de silêncio profundo. Quando eles fizeram o gol, tocaram fogos e Kathleen não se assustou. Todas as crianças se assustaram, menos Kathleen. Aí quando foi levar ela na pediatra, a pediatra mandou que eu fizesse o teste da orelhinha. Aí quando chegou lá, descobriu que Kathleen nasceu com bilateral profunda. Perda auditiva. Perca total. Bilateral total. Total. Surdez total e olhos azuis. São sinais de uma mutação genética descrita por um médico holandês em 1951, a Síndrome de Waardenburg, que acomete 1 em cada 40 mil recém-nascidos. Há 4 tipos diferentes da doença. Nos casos mais graves e mais raros, a síndrome pode provocar má formação dos braços e até deficiência mental. Diagnosticada por um hospital público, Kathleen tem um tipo mais brando, caracterizado pela surdez total e pelos olhos azuis e brilhantes. Este médico, que se especializou em genética, explica: a síndrome ocorre em homens e mulheres, negros e brancos. Exames revelam que estas pessoas apresentam mutação não de apenas mas de alguns genes. A gente sabe que são mais de 4 genes envolvidos nisso. Nesta síndrome? Nessa síndrome. E um deles específico é responsável pela cor
pela produção de melanina. Que pode não ter relação nenhuma com a surdez. Com a surdez, exatamente. Um desses genes está ligado à produção da chamada melanina. É o pigmento que dá o tom escuro aos nossos olhos. Quanto menos melanina, mais clara é a cor da íris. Os irmãos de Kathleen têm uma concentração de pigmentos nos olhos dentro dos padrões normais, considerando que não há outros casos de olhos claros na família. Kathleen não. Daí, neste caso, os olhos tão claros. Eles ocorrem por uma anomalia, uma alteração genética inesperada. Mas, doutor, por que ela tem a síndrome e os irmãos não? Pode ser ao acaso ou pode ter uma herança familiar. Do pai ou da mãe? Exatamente. Não de ambos. Não. Kathleen não possui um sinal típico de outros portadores da síndrome, uma mecha branca no cabelo. A mecha é encontrada até em crianças e bebês. Nos cabelos de Kathleen, só cachinhos. Já a perda auditiva é severa, mas não irreversível, ou seja, há uma esperança para a menina. Existem alguns tipos de surdez que eles são revertidos. Ela precisa ser examinada primeiro para saber o grau de acometimento e saber se a surdez dela é neurosensorial realmente, né? Se for neurosensorial, como o senhor disse, ligada ao sistema nervoso. Isso. Existe reabilitação? Existe. Inicialmente examinada perto de casa, Kathleen vem usando um amplificador de sons. O aparelho pode ativar estruturas internas do ouvido sensíveis a determinados ruídos da rua. São situações de perigo iminente ou uma situação de risco, de atenção que ela precisa ter. Se for o caso de uma buzina, ela vai entender que aquela buzina está sendo acionada por algum motivo, ela precisa parar para prestar atenção e ela vai discriminar um som de um outro. Mas não para a identificação de sílabas, de palavras, não. Não. Isso vai ocorrer associado à leitura labial e aos resíduos e estímulos que elas forem sendo oferecidas, recebidas. Mas se a capacidade auditiva da menina está hoje limitada à percepção de ruídos, como explicar a paixão de Kathleen pela música? Por meio de um aplicativo de celular, nós perguntamos para ela: você poderia dançar um pouquinho para nós? A filha de Dona Cleide se mostra encabulada. Vamos então à segunda pergunta. E se tocar Anitta? E não é que deu certo? De novo, a dúvida. Como ela é capaz de seguir o andamento da canção? Sente. Tremer. O corpo dela treme com o grave da música. O som alto possível para ela dançar. Este ano, Kathleen passou por duas grandes mudanças. Primeiro, deixou a escola pública onde estudava e foi transferida para uma unidade de referência ligada ao Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ela teve que voltar do 4º para o 2º ano do ensino fundamental. Ela ainda está num processo de alfabetização, que a alfabetização do surdo ela caminha num processo diferente. Ela tá iniciando esse processo ainda. Não dá pra gente dizer que a Kathleen está alfabetizada, ela está se alfabetizando. Segunda mudança. Foi descoberta por João, o caça-talentos, e ganhou um curso para a formação de modelos. Esta semana, nós acompanhamos uma sessão de fotos de Kathleen.
Algo chamou a atenção de João, também fotógrafo. Os olhos azuis? Não. O fato é que ela se expressa de maneira muito à vontade e com muita eloquência, o que é muito bem visto para uma modelo ou para uma menina que pretende ser modelo. A maneira com que ela encara as lentes e a maneira como ela se expressa é muito forte. Eu ainda não tenho certeza, mas acredito que por ela ter que usar as expressões muito mais vezes do que uma pessoa que auditiva, né? Uma pessoa que fala utilizaria, talvez isso faça dela uma pessoa especial para a fotografia. Isso faz todo sentido. As expressões do rosto são muito importantes para a língua dos sinais. Nossa emoção ela vem muito pela nossa voz, né? Então a gente expressa uma certa irritabilidade ou uma urgência de se fazer algo, né? Pela forma como a gente fala. Então da maneira como a gente expressa, a voz soa, né? Ou num tom de ordem, ou num tom de dúvida, né? Na língua de sinais, essa informação ela vem pela expressão do rosto. A expressão de tristeza, por exemplo, né? Se você está falando está contando uma história em que algum personagem ficou triste, se você fizer assim simplesmente, não passa a emoção daquele texto, né? Então você tem que, né, fazer com o rosto acompanhar essa tristeza, né? Ou seja, da surdez e da falta de pigmentação da íris, nasceu para a fotografia a menina dos olhos de safira. Qual o futuro que você espera para essa menina? Que a vida dê a ela as oportunidades que talvez ela não tenha tido a chance de ter e que agora ela possa conseguir.